Em 1981, o Fluminense jogava uma final de Campeonato Brasileiro de vôlei feminino contra o Minas no Maracanãzinho para 13.500 pessoas, vencendo por 3-1 e conquistando seu bicampeonato brasileiro. Essa competição viria a ser chamada de Superliga hoje, da qual o Fluminense tem 2 títulos. Eu não tenho registro se o Fluminense jogou no Maracanãzinho depois desse dia, mas fazem pelo menos 40 anos que o Fluminense não manda um jogo no Maracanãzinho. Isso vai mudar hoje. O Fluminense recebe o SESI Vôlei Bauru hoje, podendo conseguir outra coisa inédita. Desde que a Liga Brasileira é formato de Superliga, e o Fluminense passou a disputar desde 2016, o Fluminense nunca jogou uma semifinal. Falta uma vitória o Fluminense alcançar essa semifinal no Maracanãzinho. Temos muito a falar, tá? Não tanto de bola e quadra, eu vou passar um pouco por bola e quadra, mas não tanto de bola e quadra, mas temos muito a falar sobre esse jogo. Então vem chegando com calma, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Hoje é dia de pré-jogo, dose dupla no Maracanã, e muita gente vai no vôlei pela primeira vez. Então se você der like nesse vídeo, a galera que vai estar aqui consumindo conteúdo do futebol vai receber um pré-jogo de vôlei. E a galera fala, pô, já vou estar no Maracanã pra ver o futebol? Vou no Maracanãzinho ver o vôlei? Pô, apareceu um pré-jogo de vôlei pra mim. Vou entrar pra ver as informações. Então deixa o like pra me ajudar com isso, tá? E antes de eu falar da partida, só pedir uma ajuda, porque eu tô aqui, ó, do meu lado, tem a foto. Eu tô realizando o sorteio de uma camisa da Bruninha, cara, nossa levantadora. Ela, no final da temporada, vai ceder essa camisa pra ela, que é igual a que eu tô usando. Eu tô usando uma da Laís. Essa daqui. Ela vai ceder a camisa dela usada em jogo, autografada, pra gente sortear aqui no canal, como forma de ajudar a levantar fundos aqui pra pagar as viagens que a gente faz. Então você pode comprar um número a partir de R$10, a cada R$10 é um número, no Pix timedeguerreiras@gmail.com. Escreve no Pix, que aquele valor é pro sorteio, pra eu não achar que é uma doação normal, e manda no Instagram do Time de Guerreiros por mensagem um comprovante, que aí lá eu te respondo com o seu número, beleza? Vamos falar do jogo agora. Galera, quem tava na live de pré-jogo de ontem, viu que eu comecei fazendo uma meia-culpa que eu vou fazer aqui de novo, tá? Porque a galera que assiste vídeo e a galera que assiste live são pessoas diferentes. Eu quero vir aqui falar que eu estava errado. Eu fui sumariamente contra, vim aqui gravar um vídeo no domingo, falando que eu era sumariamente contra esse jogo ser no Maracanãzinho. Eu falei que era dar vantagem pro Bauru, que era botar o jogo contra o Bauru no campo neutro, que dificilmente passaria de 2.000 tricolores, e que era um erro, e babá. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei tudo isso. Agora, hoje, dia do jogo, eu quero dizer que eu continuo achando que a gente deu uma vantagem esportiva pro Bauru. Continuo achando. É uma quadra mais neutra. O Fluminense está treinando lá desde a segunda-feira, justamente por não estar acostumado. Mas é diferente você treinar numa quadra desde segunda-feira e você jogar numa quadra 3, 4 temporadas, que é a de Hebraica. Eu continuo achando que é uma vantagem esportiva pro Bauru, mas o movimento que está acontecendo em relação ao torcedor para abraçar o vôlei é algo que eu não imaginava. Eu falei que dificilmente passariam de 2.000 no Maracanãzinho. Até ontem de manhã, a venda antecipada já tinham 4.000 ingressos. Sendo que não é todo mundo que vai ao jogo que precisa comprar ingresso. Quem já tem ingresso da Sul-Americana e apresentar lá na hora vai entrar. Quem chegar de camisa do Fluminense lá na hora vai entrar. Então, no mínimo, tá? Para ser econômico, teremos mais de 5.000 pessoas no Maracanãzinho. O Maracanãzinho cabe por volta de 11. Então chutaria que teremos metade da capacidade do Maracanãzinho de torcedores do Fluminense. Vai se criar uma cultura em torcedores que não acompanham o vôlei. Muita gente vai no vôlei pela primeira vez, tá? E a gente sabe, a gente que tá aqui, acompanha o vôlei, vai na arquibancada, faz tudo que a gente faz pelo vôlei, a gente sabe o quanto é prazeroso uma arquibancada de vôlei, o quanto é prazeroso assistir um jogo de vôlei. Principalmente quando é o time que a gente ama que tá em quadra, é a camisa que a gente ama que tá em quadra. Uma vitória do Fluminense no Maracanãzinho, com mais da sua capacidade, de metade da sua capacidade cheia, tem um poder absurdo de converter torcedores que nunca se importaram com vôlei para numa possível semifinal lotar o Maracanãzinho, por exemplo. Se o Fluminense classifica hoje com 5.500 pessoas no Maracanãzinho, o potencial de terem 10.000 contra o Praia na semifinal é muito grande. E aí, temporada que vem, na Hebraica cabe por volta de 800. Na temporada que vem, a chance de a gente ter mais de 800 pessoas querendo acompanhar o vôlei todos os jogos existe. E aí a Hebraica vai passar a ficar pequena pro Fluminense. E pode ser que o Maracanãzinho vire nossa casa de vez. Então, assim, eu quero pedir desculpa. Eu estava errado.
Eu acho que ainda é uma vantagem esportiva pro Bauru, mas quando você coloca na balança, os prós de jogar no Maracanãzinho são muito gigantescos. Muito gigantescos. Um time que manda um jogo no Maracanãzinho lotado atrai jogadora que vai querer vir pro Fluminense. Um time que joga no Maracanãzinho lotado incentiva a jogadora que tá no nosso time a renovar. Então, assim, começar por isso. Eu estava errado, peço desculpas, vai ser muito bom ver o Maracanãzinho com pelo menos, eu acho que pode ser mais, mas pelo menos metade da sua capacidade de torcedores tricolores, tá? Torcedores que nunca foram no vôlei, que vão ter um primeiro contato com o vôlei agora e que a gente tem um potencial muito grande de convertê-los, tá? Primeira coisa é isso. Se você tá vendo esse pré-jogo e não vai, e tá pensando em não ir pro Maracanãzinho, repensa. Você que não pode, porque o jogo é às 6, vai estar saindo do trabalho, da faculdade, do cursinho, mora longe, não tem o que fazer. Eu tô falando com você que se você pensar bem na sua rotina dessa quinta-feira, você consegue encaixar o Maracanãzinho. É o seu caso? Vai no Maracanãzinho, cara. Vai no Maracanãzinho. A gente tá aqui falando há cerca de 6 minutos nesse vídeo. Se você tá aqui escutando eu falar sobre o vôlei, sobre o jogo de hoje há 6 minutos, você no mínimo se interessa. Vá ao Maracanãzinho, cara. Vá ao Maracanãzinho. Os ingressos estão à venda no Futebol Card, é R$10 a inteira, 5 a meia. Se você já tiver ingresso para Sul-Americana e você apresentar, você entra de graça. Se você chegar com camisa do Fluminense, você entra de graça. Cara, vai. Dá uma chance, tá? O Fluminense que a gente ama, que a gente aprendeu a amar e respeitar desde criança, é o Fluminense que joga o futebol masculino. A gente aprendeu a amar o Fluminense por causa do futebol masculino, isso é óbvio. Mas o Fluminense que a gente ama também é o futebol feminino e o vôlei. Elas também são o Fluminense. O Fluminense não é só o futebol masculino. De novo, eu sei que a gente aprendeu a amar essa camisa por causa do futebol masculino. Isso não vai mudar. A nossa paixão com o futebol masculino bate no coração de uma forma diferente. No meu caso específico, eu já acho que bate igual. Eu acho que futebol masculino, vôlei e futebol feminino, pra mim, já bate num ritmo igual. Porque eu trabalho com os 3 times, eu já tenho envolvimento com as atletas, com a comissão técnica, viajo. Pra mim, já bate igual. Mas, falando pra massa, o que fez a gente amar o Fluminense é o futebol masculino. Show? Dito isso, o vôlei também é o Fluminense, cara. O vôlei não é... eu tenho o Fluminense aqui e tenho o vôlei lá. Não! É a mesma coisa. É o Fluminense. São as nossas cores, é a nossa camisa que tá jogando. Dá uma chance pro vôlei. Tá? Dá uma chance pro vôlei. É o Fluminense, cara. É o Fluminense. O Fluminense é o maior campeão sul-americano da história. Eu tô quase chorando falando isso, tá? Porque minha cabeça já tá um trevo a semana inteira e ainda tô falando coisas que me emocionam, enfim. Mas já dá uma respirada. O Fluminense é o maior campeão sul-americano da história. O Fluminense tem 6 títulos sul-americanos. A Libertadores do vôlei feminino, o maior campeão é o Fluminense. O Fluminense tem 2 títulos brasileiros, que hoje são reconhecidos na soma como se fossem título de Superliga. O primeiro título brasileiro oficial da história é do Fluminense. A nossa camisa pesa no vôlei. Nossa camisa tem um peso no vôlei. Não considera, por favor, que o Fluminense é só o futebol masculino. Eu não tô pedindo pra você botar em pé de igualdade futebol masculino e o vôlei. Eu tô falando pra você olhar pro vôlei como Fluminense. É o Fluminense que tá ali, cara. Então, se tivesse uma preliminar, como tinha antigamente, quem é da minha idade, deixa eu pensar, o sub-20, sub-17, como cansou de ter, e depois o adulto, o time que tá jogando antes não é o Fluminense também? O vôlei é a mesma coisa, cara. É uma preliminar do Fluminense. É o Fluminense que tá ali. É outro esporte que você, cara, dá a chance pro vôlei. O vôlei é um esporte muito maneiro de se assistir, de se torcer. Eu gosto muito de praticar. Eu sempre que posso faço aula de vôlei de praia. Aqui perto de onde eu moro tem um CT. Dá essa chance, tá? É o Fluminense em quadra. Vá pelo Fluminense. Que gostar do vôlei é questão de tempo. O vôlei é um esporte apaixonante. E ele vai te apaixonar. Ele vai te fazer se apaixonar por ele com o tempo. Beleza? Bola e quadra. Eu vou botar as prováveis escalações na tela só pra contextualizar algumas coisas. Prováveis escalações estão na tela, tá, gente? O time do Bauru é o mesmo que enfrentou a gente no jogo 1 e no jogo 2. Dani Lins, Maiane, Acosta, Bruna Moraes, Maihara, Cassiele e Leia. Pontos de atenção, como sempre, a Dani Lins, mas é muito difícil marcar a Dani Lins.
Então a gente tem que ter ponto de atenção com as bolas para Bruna Moraes, com os bloqueios da Mayhara e da Maiane, beleza? Eu acho que a gente tem que repetir a estratégia que deu certo no jogo que a gente venceu. A dúvida Maciel e Vanessa existe ainda. Eu botei aqui a Bruninha, não é a Bruninha, é a Prieldes. Mas tem uma coisa que o Guilherme fez que me agradou, tá? Que me agradou. Ele fez isso daqui, ó. Eu por muitas vezes vi a Lara na rede de 2 atacantes e a Laís na rede de 3 atacantes. O que isso muda? A central que tá na rede de 3 atacantes, primeiro deixa eu desenhar aqui. Digamos que na rotação, a rede tá assim, ó. Tirei a Lara daqui, né? Daqui a pouco eu trago ela de volta. A rotação tá assim, ó. A Laís tá aqui, bota a Marcele. A Pri tá no fundo e a Ariane tá aqui. Essa é uma rede com 3 atacantes. Por quê? A única jogadora que não é considerada atacante além da líbero é a levantadora. Então essa rede tem 3 atacantes. A Ariane pode atacar aqui na saída de rede, a Amanda pode atacar lá na entrada e a Laís aqui no meio. Nessa rede com 3 atacantes, o que acontece? Vem um ataque lá do Bauru pro nosso lado. A Marcele defendeu, por exemplo. Enquanto a Marcele tá defendendo, a Pri tá subindo pra fazer o levantamento aqui. Então na hora de levantar, ela tem 3 atacantes na rede pra levantar. E aí, a central que está na rede com 3 atacantes, ela recebe bola pra atacar acelerada aqui por dentro. Normalmente, a central que fazia isso era a Lara. Mas agora, no último jogo, pelo menos, foi a Laís que fez bastante isso. E eu só lembro dela errar uma. Eu lembro de mais de 10 bolas a Priel de mandar acelerada pra ela. E ela derrubar todas, menos uma, que não foi pra fora. Deu defesa do Bauru e a jogada continuou. Então ela não necessariamente errou. E aí, a rede de 2 atacantes é o contrário. A Laís tá fora, a Lara tá aqui na rede. Aí, agora é o seguinte. Quem tá no fundo é a oposta e a levantadora tá na rede. Então, por exemplo, veio o ataque do Bauru, a Marcele defendeu. A Pri vai vir pra dar o segundo toque. Na rede, ela tem... Aqui, na verdade. Na rede, ela tem a Lara e a Amanda só. Ou seja, 2 atacantes. Quando ela joga com a central... Nessa rede com 2 atacantes, pra ela jogar com a Ariane tem que atacar sem pisar na linha dos 3. Então a Ariane só pode atacar até aqui. E a central que tá aqui nessa rede é a central que faz a China. A central que tá na rede com 2 atacantes, que é ela e a ponteira, ela ataca na China. Por quê? Porque ela dá essa corrida por trás da levantadora e ocupa o espaço que seria da oposta. Show? Normalmente, quem fazia isso era a Laís. No último jogo, a Lara fez bastante isso. E a Laís apareceu na rede de 3 atacantes. Então eu acho que é uma excelente estratégia isso se repetir. Deu certo. Foi uma forma de driblar o bloqueio do Bauru, que é muito forte com a Maiane e com a Mayhara. E a linha de defesa do Bauru. A linha de defesa do Bauru é essa daqui, ó. Cassiele, Leia e a Costa. É uma linha de defesa absurda. Elas têm números de defensivos muito bons. Você fazendo essa bola assustada pra elas, dando um susto com a Laís no meio ou com a Lara de central, de China, que elas não esperavam, você dá uma embaralhada nesse posicionamento aqui da defesa. Você faz a Costa subir pra cobrir aqui a Bruna Moraes, que estaria aqui no caso, né? Você faz a Leia talvez aproximar aqui, esperando uma bola pingada. Você muda a configuração da linha de defesa, tá? E outra coisa que tem que funcionar nesse jogo, que funcionou muito no jogo 2, nosso bloqueio. Se o nosso bloqueio estiver afiado, o Fluminense tem um caminho muito bom para vencer esse jogo, beleza? Serviço do jogo é o seguinte: a bola sobe às 18 horas no Maracanãzinho. Eu vou entrar no Maracanãzinho às 4 da tarde e vou abrir a live de aquecimento direto de dentro da quadra assim que eu entrar e montar o equipamento. Entrei, montei o equipamento, tô com tudo pronto, live aberta. A live tá programada para as 5, para garantir. Mas ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, porque assim que eu abrir a transmissão, você vai ser avisado, tá? A transmissão com imagem é do Sport TV 2. Já te falei no começo todas as formas que você tem para acessar o Maracanãzinho. Vá ao Maracanãzinho. Se você não for, transmissão do time de Guerreira se acompanha aqui. Se você for, pode pedir um favor, tá? Deixa o YouTube no celular aberto aqui na transmissão, cara. Pra ficar uma audiênciazinha a mais. Entra lá, dá o like e deixa aberto aqui. Você que vai estar indo, saindo do trabalho pra lá, no ônibus, no Uber, no metrô, no trem, você vai ter 2 horas de aquecimento pra você escutar eu no fone falando da partida lá no Maracanãzinho, mostrando a chegada das jogadoras, tá? Você vai ter tudo isso
de conteúdo. Show? Nos vemos lá, tá, galera? Nos vemos lá. Espero ver você lá. Espero ver você lá. Vá ao Maracanãzinho, por favor. É um jogo que pode mudar a história do nosso vôlei para sempre. O vôlei do Fluminense passar a ser um vôlei mais apoiado pelo torcedor e com uma quantidade de pessoas interessadas no vôlei maior do que a capacidade do Hebraica, podem mudar a história do nosso vôlei. O jogo de hoje é muito importante. Muito importante. O jogo mais importante dos últimos 40 anos do nosso vôlei. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Cogite ser membro do canal, tem acesso ao nosso grupo de membros do WhatsApp, para você conversar com a galera que tá lá para falar só de futebol feminino de vôlei. Se você puder mandar um live pix para ajudar a gente a comprar uma webcam melhor para as transmissões, tá aqui o QR Code, tá? Já arrecadando R$20, a webcam custa R$669, é o preço mais barato que eu achei na Kabum via Pix. Tem o sorteio da Bruninha, as regras do sorteio estão no post do Instagram que tá aqui na descrição, o primeiro link, você vai lá e lê as regras, tá? E também, se quiser ajudar, mandando só o Pix direto, só porque você quer mandar o Pix sem pedir nada em troca, a chave é timedeguerreiros@gmail.com, beleza? Vejo vocês mais tarde. Um beijo, um abraço a todos e valeu!